Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Para mim é uma alegria estar aqui outra vez, né? Como bem colocou o nosso irmão. Já estive aqui num sábado, numa programação de jovens, né? Da Igreja de Cristo, aqui de Nova Descoberta. Já estive também em uma ocasião que estávamos preparados para ir para um evangelismo no Carnatal. E nos reunimos aqui fazíamos devocionais e preparativos para então fazermos abordagens lá junto com a missão nativa, né? Nativa, Missões de Impacto. Então eu conheço alguns irmãos que aqui estão por causa do trabalho missionário com Nativa. Alguns irmãos participaram e é uma alegria vê-los outra vez, vê-los por aqui, cumprimentá-los. Que Deus abençoe. Estou com a minha esposa, Natália, a quem também conheci no Nativa, nosso filho Natan, que tem apenas 5 meses, está aqui conosco também. E para mim é uma alegria receber o convite do nosso irmão e trazer a exposição da palavra de Deus. Como foi dito, de fato, Deus me deu a graça de, no ano de 2018 e 2019, cursar um mestrado em Direito. Eu sou formado em Direito na UERN e fiz uma especialização na Espanha, em Direito Global Público, na Universidade de Castilla-La Mancha, e fiz um mestrado lá em São Paulo, e como resultado desse mestrado em Direito, eu publiquei um livro que fala sobre a influência do protestantismo nas instituições do Estado. Então, os irmãos que tiverem interesse poderão ter acesso a esse material, mas vamos para a exposição da Palavra de Deus. Convido você que abra a Bíblia juntamente comigo no livro de Ruth. Livro de Ruth, no Antigo Testamento. Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, nós leremos até o verso de número 18. Ruth 1, até o verso de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Farei a leitura na Nova Versão Internacional, pode ser um pouco diferente da sua versão, mas você acompanha conosco e nós faremos a exposição verso a verso dessa passagem do livro de Ruth, capítulo 1, do 1 ao 18, a palavra de Deus diz assim, acompanhe atentamente a leitura. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz filhos,
Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua nora, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra e por essa maravilhosa história que nos ensina tanto sobre a vida cristã, sobre a fé em Cristo Jesus, sobre a mensagem do Evangelho. Fala conosco essa noite, ó Deus, ensina-nos, que o teu Espírito Santo nos encha da tua santa palavra e direcione os nossos corações, mentes e ações, para que através do nosso proceder, pensar e falar, glorifiquemos o teu santo nome. Nós oramos a ti, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa porção que nós acabamos de ler, do livro de Rute, é de fato uma belíssima história. O livro de Rute é um pequeno livro, mas assim como uma joia preciosa, apesar de pequena, traz muita riqueza, muita beleza na sua pequenez. O livro de Rute também traz em si muita beleza. Muitos detalhes podem ser levantados por nós aqui, desse trecho que acabamos de ler, de 18 versículos do capítulo 1 dessa história de Rute. O livro de Rute, irmãos, retrata de maneira tão clara a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que alguns autores têm chamado esse livro de o Evangelho segundo Rute. Assim como existe o Evangelho segundo João, assim como existe o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, alguns autores têm dito que a história de Rute é de fato um espelho da mensagem do Evangelho. Aqui nós temos vários elementos daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo vai representar de maneira muito mais clara, muito mais nítida para nós. Mas aqui certamente nós temos várias características do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao longo da nossa exposição, nós vamos dividir o texto em 3 cenas. Existe aqui no texto que nós lemos 3 momentos da nossa história. Observe o texto juntamente comigo, o verso do 1 ao verso 5, nós temos a primeira cena. Essa cena onde Elimeleque decide ir ali para Moabe e decide morar ali em Moabe. Seus filhos casam naquela nação, naquele país, no estrangeiro. A partir do verso 6, então, nós temos uma nova cena, a cena do retorno, a cena da volta. Essa cena vai do verso 6 até o verso de número 14, e fala sobre a difícil decisão de acompanhar Noemi ou de retornar à terra dos seus pais, a escolha que Orfa faz, diferente da escolha de Rute. A terceira cena vai do verso 15 até o verso de número 18, verso 15 até o número 18, e fala sobre a decisão de fidelidade que Rute tomou. Vejamos então, irmãos, uma breve exposição de cada uma dessas cenas. Observe o primeiro momento apresentado aqui pelo autor bíblico inspirado por Deus, o verso 1 até o verso 5. Essa primeira cena, do verso 1 até o verso 5, é uma cena que a gente poderia, se fosse descrever em uma palavra, sofrimento.
É uma cena, irmãos, onde você tem uma série de situações de sofrimento. É sofrimento atrás de sofrimento. É dificuldade atrás de dificuldade, tribulação atrás de tribulação. Observe o texto juntamente comigo. O autor bíblico já começa dizendo, na época dos juízes. A época dos juízes, irmãos, foi um período de instabilidade política em Israel. Foi um período onde você não sabia mais em quem acreditar, em quem confiar, em quem seguir. Já não havia mais paz entre o povo. De fato, as tribos estavam desorganizadas. Eu quero que você observe qual é o último versículo do livro dos Juízes. Veja comigo aí o capítulo 21 dos Juízes, verso de número 25, o último verso. Diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o contexto histórico, cultural, político, econômico, social em que a história de Ruth se passa. Cada um fazia o que parecia certo. Não havia ordem, não havia paz naquela nação. E é interessante e inevitável, irmãos, nós olharmos para a nossa realidade social e política e não vermos como que estamos vivendo um período muito parecido com esse período dos juízes. Não há mais paz na nação brasileira. Não há segurança política, jurídica, econômica, social. Nós simplesmente não sabemos o que se passa por trás daquilo que é anunciado pela mídia, por trás daquilo que é dito pelos políticos, pelos governantes. Se não fosse a crise política que já se arrastava na nossa nação, nós ainda estamos vivendo uma situação sanitária seríssima com a Covid, uma crise econômica advinda do fechamento da economia local, nacional, muitas vezes. De fato, vivemos uma situação de instabilidade, e era esse o contexto em que a história de Ruth, em primeiro lugar de Noemi, se passa. Noemi é aqui a pessoa que personifica o sofrimento. Tudo quanto é tipo de sofrimento se passa na vida de Noemi. Veja que não para por aí. O texto diz, na época dos juízes, houve fome. Se não fosse a situação política, a situação da fome. Mas olha que contradição, irmãos, aquilo que o texto nos apresenta sobre as bênçãos de Deus e a fome, o sofrimento, porque o texto diz assim, houve fome na terra. Que terra? Um homem de Belém de Judá. A palavra Belém significa literalmente a casa do pão. Belém era um local de fartura de alimentos. Belém era um local onde você certamente encontraria comida, em que você encontraria provisão, em que você encontraria a bênção de Deus ali no alimento. E justamente na cidade onde tinha pão, agora não tem mais. Agora o que há ali é fome, o que há ali é miséria, o que há é sofrimento. Lendo o livro do Juiz, a gente percebe que esse contexto de fome, assim como de opressão por invasão inimiga, que acontece em vários momentos do livro de Juízes, é ocasionado por causa do pecado do povo. A idolatria, o jugo desigual, levaram aquelas tribos de Israel, no período dos Juízes, a sofrer a disciplina por parte do Senhor, em função do seu pecado. E aqui, em Belém de Judá, essa disciplina de Deus sobre o povo veio através da fome. Então, um homem, a sua mulher e 2 filhos, decidem sair de Israel e passar algum tempo nas terras de Moabe. Irmãos, quando o povo estava conquistando a terra prometida, livro de Números, Deuteronômio, especialmente Josué, há uma promessa de que a terra prometida seria a terra que mana leite e mel.
a terra de alimento, a terra da fartura, a terra onde não há escassez. Aquele povo, no entanto, aquela pequena família, aquele pequeno núcleo familiar, ao invés de buscar arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para o Senhor e pedir ao Senhor que faça chover sobre a terra, que traga o alimento sobre a terra, como o Senhor várias vezes trouxe, decide ir para uma nação estrangeira, uma nação pagã. E talvez você pense assim, qual é o problema de sair de Israel? Eu preciso dizer para vocês, irmãos, que nesse contexto aqui havia problema. Porque Israel era o local onde o povo deveria habitar, onde o povo de Deus deveria estar. Ir para uma nação pagã significava, em algum sentido, consentir com o paganismo daquela nação, apoiar a ideia religiosa daquelas nações pagãs. No entanto, esse homem, à procura de uma vida melhor, abre mão de valores ensinados pelos seus pais, de fidelidade ao Senhor, para socorrer a sua vida, a sua família nessa situação de fome. O texto diz que eles passam um período lá. Era para passar algum tempo, e lá se foram 10 anos. 10 anos no estrangeiro, 10 anos aguardando, 10 anos esperando. Quanto tempo nós temos esperado no Senhor, irmãos? As situações que muitas vezes a gente acha que não são atendidas na nossa vida. Mais sofrimento. O verso de número 3 diz que morreu Elimeleque, o homem de Belém de Judá. Noemi então fica sozinha, mas ainda tem seus 2 filhos, ainda tem as esposas dos filhos, se casaram. E aqui existe uma situação de pecado que não é certamente o destaque do texto, mas precisamos ter consciência disso. Ao casar com mulheres moabitas, eles estavam de fato andando em julgo desigual. Não há harmonia entre luz e trevas. E eles, vivendo em outra nação, já estavam ali abraçando ideias, abraçando práticas pecaminosas e condenadas pelo Senhor Deus. E casam-se com mulheres gentias. Até que o texto diz que morreram também Malom e Quilion. E aí Noemi fica sozinha, sem os seus 2 filhos, sem o seu marido. A primeira cena, irmãos, ela termina numa situação de profunda tristeza. Veja o tanto de sofrimento que essa mulher passou. Primeiro, ela já vivia no período difícil dos juízes. Depois ela teve fome em Belém. Ela vai para fora de Israel, para o estrangeiro, à procura de alimento, à procura de comida. O verso 3 então retrata que eles passam por uma situação de morte. O verso 4 fala sobre o jugo desigual. Em seguida, nós temos mais morte, mais sofrimento e 10 anos aguardando a provisão do Senhor para a vida daquelas pessoas. A situação de Noemi era difícil, mas a primeira lição que esse texto nos ensina com essa primeira cena, irmãos, é que Deus resolve os problemas mais difíceis da nossa vida. Não existe situação difícil na nossa vida que Deus não tenha poder de resolver. Não existe provação, sofrimento ou dificuldade que Deus não tenha poder de solucionar. E a gente vai ver que o sofrimento de Noemi, isso vai ficar claro nas próximas cenas, tornou ela uma pessoa amargurada, tornou ela uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não mais acreditava que a sua vida poderia ser transformada. Mas o que o texto quer nos mostrar com essa primeira cena é que a situação, às vezes, na nossa vida é realmente uma situação difícil, uma situação que a gente vê como quase impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus não existe uma situação difícil. Uma segunda lição dessa primeira cena é que alguns sofrimentos que a gente passa na vida, veja o que eu estou dizendo, alguns sofrimentos que a gente passa na vida, eu não digo que todos, mas alguns certamente, são em razão de pecados nossos. Alguns sofrimentos são decorrentes de escolhas erradas que fizemos.
são decorrentes de erros que praticamos, que cometemos. E já nesse contexto, irmãos, é importante nós trazermos um alerta. Cuidado com a paz temporária. Cuidado com a prosperidade aparente. Às vezes a gente vive em uma situação passageira, temporária, em que aparentemente nada de mal está acontecendo, tudo está dando certo. Veja que eles passaram 10 anos no estrangeiro. 10 anos, talvez, de paz. 10 anos onde os filhos casaram, onde eles conseguiram fugir da fome, onde eles estavam em uma nação que tinha prosperidade, em que não faltava os recursos, em que não faltava o alimento, mas essa não era a vontade de Deus para a vida deles. Esse não era o propósito do Senhor para eles. É importante, irmãos, nós percebermos que algumas escolhas que nós fazemos na vida nos levam para distante de Deus, mesmo que movidos por razões, às vezes cheias de justificativa, cheias de razões aparentes do porquê fizemos aquilo, como eles poderiam dizer: havia fome em Belém de Judá. Uma última lição dessa primeira cena, meus irmãos, é que assim como alguns sofrimentos são decorrentes do pecado, a gente também precisa dizer que alguns sofrimentos na nossa vida existem para o nosso bem. Alguns sofrimentos na nossa vida existem para o nosso bem. Aqui, irmãos, Noemi foi uma mulher que experimentou diversos tipos, se não pudéssemos dizer todos os tipos de sofrimento. Uma mulher que sofreu bastante: o luto, a dor, a fome, a saudade, a distância, o pecado, vários tipos de sofrimento. Mas alguns sofrimentos na nossa vida redundam para o nosso bem. Vocês lembram da história de José, do Egito? Deus dá um sonho a José, que ele seria grande, superior aos seus irmãos inclusive. Mas Deus não diz como que isso iria acontecer. Deus não diz exatamente como que isso iria acontecer. E José então conta os seus sonhos aos seus irmãos, e os seus irmãos, com inveja, querem matá-lo, mas não matam ele, vendem como escravo. E José é levado como escravo para o Egito. E vocês conhecem a história. No Egito, José, que sonhava e que tinha o dom de interpretação de sonhos, de fato torna-se alguém importante ali no Egito. Torna-se um governante naquela nação. E então aqueles irmãos que desprezaram José agora precisam ir até o Egito para conseguir alimento. E José então vê o seu sonho, que ele não sabia exatamente como aconteceria, sendo cumprido na sua vida. Mas é interessante, irmãos, as palavras de José, lá no livro do Gênesis, capítulo 50, e eu quero que você abra esse texto juntamente comigo. Gênesis capítulo 50. Veja os versos de número 19. Gênesis 50, 19 e diante. José diz assim àquele povo: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Algumas traduções trazem: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o sofrimento, a tribulação, em situações boas para nossas vidas. Deus, irmãos, é um Deus que transforma as situações difíceis, que às vezes a gente não entende como que vai se resolver, em situações de paz e em situações de prosperidade. Ruth, ou melhor dizendo, Noemi experimentou aqui todo tipo de sofrimento na sua vida, mas dela veio
o rei Davi e o Messias, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se não fosse esse sofrimento na vida dela, ela não teria experimentado a graça e o favor de Deus, através, por exemplo, de Boaz, o seu resgatador. Através da história que vai se suceder e que vai ser expressa aqui no livro de Ruth de maneira maravilhosa, que certamente atrai os nossos olhos. Veja a segunda cena da história de Noemi, o verso 6 até o verso de número 14 é a segunda cena. A gente pode chamar essa cena de Noemi e a balança das decisões. Noemi e a balança das decisões, porque aqui Orfa e Ruth precisam tomar decisões na sua vida. Precisam decidir algo na sua vida. E Noemi se torna como que uma conselheira, uma má conselheira, uma péssima conselheira, mas uma conselheira. A história dessa segunda cena começa dizendo que Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. A palavra aqui para auxílio traz a ideia de visitar. Normalmente, quando essa palavra é usada no texto das Escrituras do Antigo Testamento, traz o sentido de Deus agindo com graça, Deus agindo com benevolência, suprindo as necessidades, dando aquilo que o povo não merecia. Deus é um Deus de graça, irmãos, é um Deus de amor, e Ele agiu com amor para com o seu povo, dando-lhe alimento. Veja que a fome veio como disciplina do Senhor, mas o alimento veio como prova da bondade do Senhor para aquele povo. Então, ela decide voltar com as suas duas noras. Mas o que acontece, irmãos, é que na metade do caminho, Noemi, uma crente experiente, alguém que de fato era criada no povo de Deus, agora parece que perde o juízo. Parece que fica desorientada e começa a dar conselhos estranhos ao texto, estranhos para o leitor. Retornem para a casa de suas mães, ou seja, para o povo pagão, para aquele povo que não adorava o Senhor. Mas é estranho porque ela diz assim, que o Senhor seja leal com vocês. A palavra usada aqui para lealdade traz a ideia de aliança, de pacto. O que ela está falando é que vocês tenham um relacionamento com o Senhor. A palavra aqui de Senhor é Yahvé, é o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou ao povo ali no Monte Sinai, na sarça ardente, e que de fato fez uma aliança com aquele povo, tornando ele povo do Senhor. Quando ele diz, volte para a casa de suas mães, volte para a terra de vocês, volte para junto do seu povo, o que Noemi está dizendo, em outras palavras, é volte para junto de seu Deus. Aqui há, em várias ocasiões no livro de Ruth, a relação entre o povo e Deus. É o seu povo e o seu Deus. Veja, por exemplo, o verso número 15, quando Noemi aconselha Ruth dizendo, veja a sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Olha o que Noemi está aconselhando às suas noras, que elas abandonem o Senhor. Noemi não percebe que ela está dando um conselho terrível, irmãos, para a sua nora. E por que Noemi está movida por essas decisões? Primeiro, porque ela queria uma situação de segurança, ela queria uma situação de paz. Noemi passa 10 anos de disciplina, 10 anos no estrangeiro, e ela não aprende que o único local de segurança é debaixo das asas do Senhor. E ela não aprende que o único local de paz é debaixo das asas do Senhor. Não é nada que nos dá paz, é o Senhor Deus. E ela aconselha, irmãos, no verso número 9, dizendo, o Senhor conceda a cada um de vocês segurança no lar do outro marido. Para ela a segurança é o marido, é o casamento. Não é o Senhor. Ainda que ela use a palavra do Senhor, ela não acredita
que é o Senhor quem vai lhe trazer a provisão, que é o Senhor quem vai lhe trazer o sustento. Então as suas duas noras, Orfa e Ruth, decidem se manter firmes. E há ali uma primeira decisão. A decisão é: não voltaremos. As duas dizem isso. Verso de número 10 diz: não voltaremos com você para junto do seu povo. E aqui, como eu disse, está incluso a ideia, o seu Deus. Para junto do seu povo e do seu Deus. Moabitas que estavam tomando uma decisão na sua vida. Tomando uma decisão de agora não ser mais parte do povo moabita, mas de ser parte do povo do Senhor Deus. Ser parte do povo da aliança do Senhor. Mas Noemi, como uma péssima conselheira, ele diz: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Porque eu ainda ter filhos, poderia eu ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Aqui ela está ressaltando a lei do levirato, lá do Deuteronômio 25, que diz que se um homem morrer, para que esse homem tivesse a sua descendência preservada, então aquela mulher viúva deveria se casar com seu irmão. Havia uma promessa de Deus a Abraão, de que a descendência de Abraão seria uma descendência bendita. Então há algumas leis no Antigo Testamento que apontam para uma situação de preservar a descendência das 12 tribos de Israel, para que nenhuma descendência cessasse, para que nenhuma descendência não fosse dado a continuidade devida àquela descendência. E ela diz: eu estou velha demais. É interessante como algumas pessoas acham que já passou o meu tempo. Estou velho demais. Não tenho mais nada o que fazer. Acabou. E às vezes, irmãos, essa fala serve para tudo aquilo que nos tira de uma zona de conforto. Tudo aquilo que nos tira de uma situação de segurança. É conveniente você dizer que está velho demais. Lembram de Abraão e de Sara? Lembram que eles disseram, quando Deus disse que eles teriam um descendente, de que eles seriam pai de uma grande nação? Sara ri de Abraão. E ela diz: como eu, tão velha, receberei tal promessa? Noemi diz a mesma coisa: eu estou velha demais. E quantas vezes, irmãos, a gente diz: eu estou ocupado demais, eu estou cansado demais, eu estou velho demais. E a gente não percebe que é Deus que age nas nossas vidas e não nós pela nossa capacidade. Eu quero dizer uma coisa para ficar bem claro para você essa noite, meu irmão. Se Deus vai fazer algo através de você, não tem nada a ver com a sua capacidade. Não tem a ver com o fato de você ser novo, não tem a ver com o fato de você ter tempo, não tem a ver com o fato de você ter uma excelente capacidade e nem uma excelente disposição. Tem a ver com a vontade do Senhor em usar a tua vida para realizar a obra do Senhor. Portanto, nunca dê essa desculpa de Noemi. Nunca use dessa argumentação de que você está velho demais, de que você não tem mais tempo, de que você não tem mais coragem, de que você não tem mais disposição. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim. Me usa como um vaso, como um instrumento do Senhor nas tuas mãos. E ela usava isso aí, irmãos. A gente percebe que a dificuldade dela fez dela uma pessoa amargurada. E ela diz isso expressamente no verso número 13, a segunda parte do verso: para mim é mais amargo do que para vocês. Ela diz: pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi tem uma percepção certa, mas expressa de uma maneira errada. O sofrimento vem do Senhor. Jó sabia disso, irmãos. E Jó não deixou de afirmar isso. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus é soberano sobre tudo. Não há uma situação difícil na sua vida que não tenha sido permitida pela mão de Deus, que Deus não tenha tido controle. Ela tem uma percepção certa, mas ela acha que Deus faz isso para lhe destruir. E Deus não quer a destruição de Noemi. Deus quer discipliná-la. Deus quer tratar com ela. Deus quer transformar a sua vida, mudar o seu caráter.
E ela diz: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela não percebe que, ainda que seja a mão do Senhor trabalhando na vida dela, não é contra ela. Não é contra ela, não é em oposição a ela, é a favor dela. O texto continua, e então Orfa decide tomar a sua decisão. E a decisão é de deixar Noemi, é de deixar o povo de Israel, é de deixar o Senhor Yahvé. Ruth, no entanto, ficou com ela. Ruth decidiu, mantém firme o propósito, mantém firme o seu desejo. A segunda cena, irmãos, termina então com essa decisão de Ruth e essa decisão de Orfa. A vida é feita de decisões. A vida é feita de escolhas. E às vezes as escolhas são difíceis. Às vezes as escolhas não são fáceis de serem feitas. E essa segunda cena, irmãos, nos ensina sobre a balança das decisões. Às vezes você tem um cenário que é completamente desfavorável. E você tem até mesmo crentes antigos, crentes que deveriam ser maduros, que deveriam ser experientes, dizendo para você fazer aquilo que você não deveria fazer. Uma primeira aplicação dessa segunda cena é: não seja como Orfa. Orfa é aquela mulher que num primeiro momento diz: eu vou ficar, eu vou permanecer, conte comigo, vamos lá, vou até o fim. Tamo junto, né, para usar uma expressão mais usual. Tamo junto, vamos nessa. Mas chega um determinado momento que ela é convencida pela argumentação de Noemi e diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. Não seja a pessoa que volta-se aos falsos deuses, que desiste das suas decisões. Irmãos, essa segunda cena nos ensina sobre os critérios que usamos para tomar as decisões difíceis na nossa vida, para tomar decisões complicadas na nossa vida. E a segunda lição que eu queria trazer dessa segunda cena é que depois da graça, voltar para o centro da vontade de Deus é uma decisão. Depois que Deus agiu com auxílio, depois que Deus agiu com providência, precisamos voltar-se para Deus. Não há, meus irmãos, bênção de Deus distante do povo de Deus. Não há. Não há como ser abençoado por Deus e longe do povo de Deus. Noemi propõe a vida de um crente desigrejado no verso 8. Veja a proposta de Noemi. Noemi diz: retorne para a casa de suas mães e que o Senhor seja leal a vocês. Não existe crente desigrejado. Não existe crente sem comunidade local, sem igreja. A gente vive um período difícil, irmãos, porque as nossas igrejas precisaram por um pouco de tempo ser fechadas. E alguns irmãos precisaram participar da transmissão. Talvez você esteja nos assistindo nesse momento, na transmissão, porque foi impedido de estar aqui por alguma razão. Mas apesar da circunstância que nós temos vivido nesse momento, é importante nós dizermos, irmãos, que o lugar de crente é na igreja. Precisamos estar reunidos, precisamos estar congregados. A carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35 diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façam admoestações, encorajem-se uns aos outros, tanto mais agora, quanto vedes que o dia se aproxima. Essa carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35, nos ensina que deixar de congregar é um erro. Deixar de estar junto é um engano. O Salmo 133, um salmo belíssimo que fala sobre união entre os irmãos, nos ensina que é na unidade que o Senhor derrama a sua bênção. Que é na união. Lembram desse salmo? Como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão,
e desce até a gola de suas vestes, é como o orvalho que jorra, e ali o Senhor derrama a sua vida e bênção para sempre. É na unidade, é na congregação dos santos. Não existe crente desigrejado. Não existe crente que está fora do povo de Deus. Mas é o que Noemi propõe a órfã. É o que Noemi propõe. E não há bênção de Deus distante do povo de Deus. Irmãos, uma outra lição é que você precisa ser igual a Ruth. Eu disse que a primeira lição dessa segunda cena é que você não deve ser igual a órfã, mas você deve ser igual a Ruth. Ruth é o exemplo de alguém que toma uma decisão correta na sua vida. Uma decisão difícil, mas ela diz: eu quero estar com o povo de Deus. Talvez você esteja nos assistindo aqui essa noite, ou esteja aqui presencialmente participando desse culto, e você precise tomar uma decisão na sua vida de se entregar ao Senhor Jesus Cristo, ou de mudar de vida, ou de abandonar um pecado, ou de voltar a congregar, voltar a participar da igreja. Talvez você assista essa pregação depois. E eu quero que você saiba que mesmo que essa seja uma situação difícil, mesmo que para isso você tenha que abandonar pai, mãe, irmãos, a sua família, os seus familiares, a sua cultura, mas você deve tomar essa decisão na sua vida e seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth toma a decisão, irmãos. E Ruth aqui é um exemplo de uma nova convertida. Noemi é um exemplo de uma crente antiga, uma crente que imatura, apesar de muitos tempos de andar com Deus. Noemi é uma nova convertida, Ruth é uma nova convertida, melhor dizendo. E como uma nova convertida, Ruth é alegre, Ruth é feliz, Ruth é esperançosa. Ruth, ela está firme na sua decisão, ainda que ela não saiba exatamente o tamanho da decisão que ela tomou. Mas ela tomou uma decisão, movida pela fé, guiada pelo Senhor, transformada por Deus. Ela tomou uma decisão na sua vida, que a sua vida seria diferente. E essa é a terceira cena. A terceira cena vai do verso 15 até o verso número 18. E olha que interessante essa terceira cena, irmãos, quando Noemi pela terceira vez insiste com Ruth dizendo: volte. Mas Ruth é firme na sua decisão. E ela diz: veja a sua concunhada, Noemi fala para Ruth, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Sabe qual era o Deus dos Moabitas? Aquele povo politeísta. Ele tinha como Deus principal um Deus chamado Quemos, ou Camus, como algumas traduções colocam. Esse Deus, irmãos, um Deus moabita, uma divindade pagã moabita, ele exigia a morte de crianças, sacrifício de bebês. De fato, sacrifícios horrendos eram praticados. E Noemi não consegue perceber o absurdo que é dizer: volte como órfã voltou para o seu povo e para o seu Deus. Mas aqui nós temos uma das declarações mais belas das Escrituras. A declaração de alguém que verdadeiramente tomou uma decisão na sua vida, de alguém que verdadeiramente se converteu e entregou a sua vida a Deus. Veja o que Ruth diz, o verso número 16, acompanhe comigo a leitura do verso 16 e 17. Ruth fala: não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Algumas pessoas, quando olham essa declaração de Ruth, pensam: pastor Ian, Ruth não está declarando lealdade a Deus, Ruth está declarando lealdade a Noemi. E eu quero mostrar para vocês que não é exatamente isso que algumas pessoas acham. Ruth está declarando lealdade absoluta ao Senhor, ao Deus Yahvé. E como uma consequência dessa lealdade absoluta a Deus, ela decide ser leal à sua sogra. Uma lealdade
relativa. Perceba algumas coisas, irmãos, no texto, para que fique mais claro isso que eu estou afirmando a vocês. Primeiro, o verso de número 15, nos dizem que que Noemi tem um mau conselho e um mau exemplo. Mas o verso número 16 nos apresenta a beleza da aliança com Deus e com o povo de Deus e com a nossa família. Uma aliança que, segundo o verso número 17, é uma aliança de vida ou morte. Irmãos, algumas pessoas, quando olham a declaração de Ruth, entendem essa declaração ao contrário, porque Ruth diz exatamente assim: não insista para que te deixe, e para que não mais te acompanhe. Veja que Ruth está falando com Noemi. E ela diz: aonde fores irei, onde ficares ficarei. Esse é o ápice da declaração de lealdade de Ruth. Eu serei leal a você, Noemi. Mas existe um meio dessa declaração, que é: o teu povo será o meu povo. E existe a base dessa declaração, que é: o teu Deus será o meu Deus. Essa é a base da afirmação, da declaração de Ruth. É porque o Deus dela é o Deus de Noemi, que ela terá o mesmo povo que Noemi, que ela será leal a Noemi. Ainda que a ordem da declaração de Ruth seja primeiro a família, depois o povo de Deus e depois Deus, de fato o raciocínio de Ruth está correto. Porque Ruth entende que a razão dela ser leal ao povo de Deus e a Noemi é o fato de que ela precisa ser leal ao Senhor Deus. Veja, por exemplo, irmãos, o verso de número 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela faz uma aliança de vida e morte com o Senhor. A palavra traduzida aqui por Senhor é o nome pactual de Deus, é o nome de aliança do Senhor, Yahvé, o nome pelo qual Deus se revelou. O que ela está dizendo é: na vida e na morte, eu serei fiel ao Senhor. E por ser fiel ao Senhor, eu vou ser fiel ao povo de Deus. E eu vou ser fiel a você, Noemi. Alguém pode pensar: Ian, mas ainda está estranho. Ela não estava sendo leal a Noemi e por isso era leal a Deus? Irmãos, Noemi por 3 vezes disse a Ruth para ela voltar para Moabe. Ruth obedeceu ou desobedeceu a Noemi? Desobedeceu. Por 3 vezes, Ruth mostrou que a lealdade dela não era a Noemi exatamente, não era a opinião de Noemi, não era o conselho de Noemi. Ruth mostrou que a lealdade dela era ao Senhor e aos valores que ela havia aprendido quando teve a sua vida transformada pelo Senhor nosso Deus. Então, irmãos, é pelo fato dela ser leal ao Senhor que a sua vida é transformada completamente. Sabe o que é interessante? É que um novo crente, quando ele se converte, ele consegue fazer até aquele crente antigo, cabeça dura, que não muda de opinião, desistir. Olha, por exemplo, o verso número 18, como é que termina essa terceira cena, a última cena que a gente está expondo aqui essa noite. O texto diz: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Você precisa de critérios na sua vida, meu irmão. Você precisa de critérios na sua vida, minha irmã. E entender a quem você é leal. Você não deve ser leal a essa igreja, absolutamente. Você não deve ser leal a pastores, absolutamente. Você não deve ser leal a pessoas, absolutamente. A única lealdade absoluta na sua vida deve ser ao Senhor. E sendo leal ao Senhor, aí sim, você deve ser leal a essa igreja. Você deve ser leal ao seu pastor. Você deve ser leal à sua família. Mas por causa da lealdade do Senhor, Ruth poderia
desobedecer a Noemi, porque ela sabia que estava tomando a sua decisão pautada no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Noemi, irmãos, ela prefigura alguém amargurado, alguém que ainda está vendo a disciplina sobre a sua vida. Mas Noemi, alguém que teve a sua vida transformada pelo Senhor. Eu não sei sobre que circunstância você está assistindo essa nossa transmissão. Eu não sei sobre que circunstância você veio aqui essa noite e você ouviu essa palavra, a exposição das primeiras cenas da história de Ruth. Mas uma coisa nós sabemos e temos plena certeza, é que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Às vezes a gente acha que as coisas na Bíblia aconteciam do dia para a noite, tudo dava certo, nada dá errado. E a gente percebe aqui a história de uma mulher que foi disciplinada por Deus, que está sendo tratada por Deus, e que a sua vida está sendo transformada pelo agir de Deus na vida de outra mulher. Noemi está vendo Ruth sendo transformada pela palavra de Deus. E a transformação de Ruth vai impactar a vida de Noemi. A amargura de Ruth vai deixar de existir. Noemi, melhor dizendo, vai deixar de ser essa pessoa amarga que ela se tornou, por causa dos ensinos de Ruth na sua vida. Eu não sei se você está mais para alguém que é novo convertido, que está no primeiro amor, que está firme nas decisões, ou se você já é crente há muitos anos e talvez tenha trilhado alguns caminhos distante de Deus e esteja passando por situação de sofrimento, de dor. Se você está, meu irmão, nessa noite sofrendo, saiba que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que o Senhor continua sendo bom, que Ele continua sendo um Deus soberano, mesmo diante da doença, mesmo diante do luto, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. Deus continua sendo um Deus bom. Não deixe ser vencido pela amargura das situações difíceis da vida. Não se torne um crente amargurado. Não se torne um crente murmurador. Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida, mas em breve, creia, Deus irá mostrar o seu poder e o seu agir na sua vida. E as coisas poderão mudar para você. Deus, irmãos, é um Deus soberano que conduz a história das nossas vidas e que muda as cenas, de cenas difíceis, de situações tristes, amarguradas, para situações felizes, de alegria, de paz e de prosperidade verdadeira. Tenha cuidado com a aparente prosperidade passageira. Tenha cuidado com as situações em que você talvez esteja fora da vontade do Senhor, andando distante dos caminhos do Senhor, mas esteja uma vida boa, esteja num caminho de paz, num caminho de tranquilidade. Tenha cuidado com isso. Peça a Deus que de fato oriente o seu coração, e lhe livre do engano, lhe livre do erro, sendo da vontade dEle, até mesmo através da disciplina, porque Deus disciplina a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. É o que nos ensina a carta aos Hebreus, no capítulo 12. Se estamos sem disciplina, não somos filhos, somos bastardos. Precisamos da disciplina do Senhor muitas vezes nas nossas vidas, nos conduzindo, trazendo situações de sofrimento, trazendo situações de dor, para que possamos nos arrepender e chorar, porque a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E chorar muitas vezes por causa dos nossos erros, por causa das nossas perdas, por causa das situações difíceis que passamos na vida. E assim nos voltarmos a Deus mais uma vez e declararmos a nossa lealdade ao Senhor. Assim como Ruth declarou a sua lealdade a Deus, ao povo de Deus e à sua família. Que você possa declarar essa noite a sua lealdade, em primeiro lugar e absolutamente, exclusivamente, de maneira absoluta a Deus, mas como consequência da sua lealdade a Deus, a sua lealdade ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Se você é membro dessa igreja,
Declare a sua lealdade à igreja de Cristo em Nova Descoberta. E diga: eu vou usar os meus dons, eu vou usar aquilo, a capacidade que Deus me deu para servi-lo, para servir aqui nessa igreja, para servir nessa comunidade, para abençoar a vida de pessoas que estão precisando aqui nesse meio. E também a lealdade à sua família. Cuide da sua família, ame a sua família. Guarde os seus, assim como Noemi, Ruth decide ser leal a Noemi, cuidando ali da sua sogra. Não abandone os seus parentes, não abandone aqueles que precisam de você. Cuide, ame-os, pregue a palavra para aqueles que precisam. Ore por conversão para aqueles que ainda não se converteram, que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Noemi, Ruth é um exemplo de alguém que não era parte do povo de Deus, mas que se converte, que passa a ser parte do povo de Deus e que ganha um lugar de destaque, um lugar nobre, porque faz parte da genealogia do grande rei Davi e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, uma mulher bem-aventurada, uma mulher agraciada por Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos pelo maravilhoso ensino das Sagradas Escrituras e pela história de Ruth, ó Deus, que de fato é uma parte da nossa história retratada aqui nesse livro conhecido como Evangelho segundo Ruth, porque fala de graça, porque fala de amor, de renúncia, de lealdade ao Senhor, Deus. Tem misericórdia, Pai, quando nos comportamos de maneira pecaminosa, quando desobedecemos ao Senhor e agimos contrário à Tua vontade. Tem misericórdia, Deus, quando nos comportamos como Noemi, amargurados, de fato tristes por causa do sofrimento que temos passado. Perdoa-nos, Deus, quando escolhemos caminhos distantes do Senhor, quando escolhemos caminhos afastados de Ti. Tem misericórdia, Senhor, e nos guia para os Teus caminhos, nos conduz nos Teus braços, ó Deus. Faz com que o mal se transforme em bem nas nossas vidas. Faz com que as situações de sofrimento e de tristeza redundem em situações de alegria, de paz, para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. Nós oramos a Ti porque cremos no Teu poder e no Teu amor para conosco. Oramos no nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém.